Olá, pessoal. A gente vai falar de movimento retilíneo uniformemente variado. Primeiramente, a gente vai classificar o movimento como variado quando eu observo a velocidade desse móvel se alterando ao longo do tempo. Então, ele pode falar para mim que eu tenho um carro, uma pessoa, ela está acelerando ou ela está freando. Ok? Então, quando ele fala que está acelerando, a ideia é a gente interpretar que essa velocidade ela é crescente ao longo do tempo. Se ele fala que está freando, é como se a velocidade estivesse diminuindo ao longo do tempo, beleza? Eu vou usar aqui um exemplo. Eu tracei aqui um caminho retilíneo, tá? Eu coloquei um móvel numa posição inicial, S0 desse trajeto. E eu vou ter aqui o início do movimento, marcando pelo tempo igual a 0, beleza? Então, eu vou falar aqui no tempo 0, o móvel estava na posição S0. Além disso, ele tinha uma determinada velocidade, que eu vou chamar de V0, tá? Eu vou esperar esse móvel se deslocar ao longo dessa trajetória e eu vou marcar uma posição num outro tempo. Eu vou marcar uma posição aqui, ó, ok? Eu vou chamar essa posição de S1. E aí eu posso medir, suponha, depois de um tempo de 1 segundo, vamos pensar. Então, que aqui eu teria um tempo equivalente a 1 segundo. Qual o deslocamento que esse corpo teve? Ele vai deslocar, mas ao mesmo tempo sua velocidade vai se alterar. E aí, vamos supor que esse móvel ele esteja acelerando. Quanto mais o tempo passar, mais ele vai ter aumentado sua velocidade e maior vai ser o seu deslocamento. Então, se ele teve um deslocamento que seria correspondente a essa medida, quando eu tiver o próximo segundo, ele vai se deslocar mais. Então, não vai ser um deslocamento variando de forma uniforme, beleza? Por isso a gente fala uniformemente variado, porque quem vai variar a velocidade, eu vou ter como consequência alteração também nos deslocamentos ao longo do tempo, beleza? Primeiro a gente vai analisar como que a velocidade vai mudar ao longo do tempo, beleza? Então, a velocidade, ela vai variando de acordo com o tempo de forma linear. Então, a primeira equação que eu apresento a vocês é a chamada função da velocidade. Mas antes disso, eu posso definir uma grandeza que vai me ajudar a estudar o movimento uniformemente variado, é a aceleração. O conceito de aceleração está diretamente ligado à mudança da velocidade. Então, eu posso falar que a aceleração é uma variação da velocidade em relação a um intervalo de tempo. Então, esse ΔV é como se fosse para mim a medida da velocidade final menos a velocidade inicial, ok? E esse ΔT é um intervalo de tempo. Eu posso falar que é um instante final t menos o instante inicial t0. Caso eu esteja pensando na marcação do tempo com um cronômetro, a gente começa a estudar o movimento a partir do tempo zero. Então, esse termo aqui eu posso simplificar e simplesmente chamar o tempo de t, tá certo? Entendido o conceito de aceleração como sendo ΔV sobre ΔT, eu vou substituir, ó, na posição aqui do ΔV, eu vou colocar V menos V0. E no lugar do ΔT, eu vou simplesmente chamar de T, porque para mim o tempo começa no instante zero, beleza? Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, em paralelo, eu vou colocar que a aceleração é V menos V0 sobre T. Eu só vou passar o T multiplicando e aí vai ficar A vezes T é igual a V menos V0. E aí eu passo menos V0 somando, vai ficar V0 mais AT é igual a V. Então eu coloco isso aqui, V é igual a V0 mais A vezes T. Reparem que essa relação ela é a mesma expressão que a gente já tinha definido para a aceleração, tá?
O que mudou foi quem é o fator em evidência. Aqui eu destaquei a aceleração, aqui eu destaco a velocidade final, tá? Essa é a chamada função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado, eu vou chamar de MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. O V é a velocidade em algum instante, T, V0 é a velocidade inicial e A é a aceleração, ok? A gente já pode representar essa função com um gráfico, lembrando que essa função é uma função de primeiro grau, então ele será representado por um gráfico linear, beleza? E aí a inclinação desse gráfico vai poder me permitir falar da aceleração, que seria esse coeficiente aqui dentro da função. Beleza? Então, ó, se eu tenho uma inclinação positiva, lembra do que a gente tem de referência da matemática? Ó, aqui seria uma inclinação zero, eu giro no sentido anti-horário, eu estou girando no sentido positivo de uma inclinação, então aqui eu teria uma inclinação positiva. Quanto mais inclinado esse gráfico tiver, significa que maior é esse coeficiente, essa aceleração. E se eu estou girando no sentido positivo, é porque a aceleração é positiva. Então, nesse caso, eu tenho que a aceleração é positiva. Se eu tiver uma inclinação, ó, no sentido horário, que seria uma inclinação negativa, significa que a aceleração é negativa. Quanto mais eu inclino essa linha, maior é a aceleração de forma negativa, tá? Então, aqui é A negativo, ok? Um outro ponto importante que a gente observa nesse gráfico é com relação ao instante em que eu vou cruzar essa linha pelo eixo do tempo, porque esse ponto ele caracteriza para mim a velocidade zero. Então aqui seria quando o corpo ele vai parar. Então o corpo ele parar, tá? O corpo vai parar. Isso quer dizer que ele nesse momento ele parou e agora os valores da velocidade ficarão negativos. Então antes eles tinham valores positivos, agora negativos. Quando eu tenho valores positivos para a velocidade, eu estou no movimento progressivo. Quando eu tenho valores negativos, eu estou no movimento retrógrado. Então, o que isso significa? Que é como se o meu movimento estivesse indo no sentido positivo da trajetória, crescentes valores da posição, e aí eu paro e volto no sentido contrário. Então, é importante a gente ressaltar que nesse instante, além do corpo ter parado, eu posso caracterizar que ele alterou o sentido do movimento. Ele foi de progressivo para retrógrado nesse caso. Pensaremos agora em como a posição do móvel executando um movimento retilíneo uniformemente variado vai mudar ao longo do tempo. E aí eu apresento a vocês a função horária da posição para o movimento retilíneo uniformemente variado. Não é uma função linear, ela agora é uma função quadrática. A gente daqui a pouco vai falar do gráfico, que não vai ser mais um gráfico linear. E aí eu vou usar um exemplo aqui para mostrar como que a posição vai alterando ao longo do tempo. Vamos pensar num exemplo em que eu tenha o corpo partindo do repouso, ou seja, a velocidade inicial dele é zero. Se é zero, eu posso zerar esse termo, e aí a função da posição fica S igual a S0 mais AT ao quadrado sobre 2, beleza? O S0 é a posição inicial, o S é a final, aceleração, tempo. Se eu passar o S0 subtraindo, eu vou ter um S menos um S0, que vai ser igual a AT ao quadrado sobre 2. S menos S0 é justamente um deslocamento que eu posso chamar de ΔS, beleza? Eu vou usar alguns valores para o tempo para eu definir como que seria numericamente a posição ou deslocamento desse corpo. Então imagina que o corpo saiu daqui,
ok? Com uma velocidade inicial zero e ele está se deslocando no sentido para a direita. Eu vou considerar o para a direita progressivo, ok? Só que o que está acontecendo? Ao longo desse trajeto, ele está aumentando a velocidade. Então, a cada segundo, ele aumenta um determinado valor na sua velocidade. Então, ele vai ficando cada vez mais rápido, ele vai querer deslocar cada vez mais à medida que o tempo vai passando. Então, eu vou supor que a aceleração desse corpo é 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Esse é só um exemplo. E aí eu vou pensar que em cada tempo tenha tido a passagem de 1 segundo. Então eu vou calcular aqui qual seria a posição para o primeiro segundo de movimento desse corpo. E aí eu vou fazer aqui, ó. No lugar do T eu vou colocar 1, no lugar do A eu vou colocar 2. E aí eu vou fazer o cálculo, eu vou achar que a posição 1 seria o A2 T ao quadrado sobre 2, né? Eu só joguei esse valor aqui. Então, eu vou cortar, e aí qualquer posição, qualquer ΔS, né? Na verdade, vai ser igual ao T ao quadrado, beleza? Então, o primeiro intervalo, que já seria o tempo 1 ao quadrado, 1 metro. Então, ele deslocaria 1 metro nesse primeiro segundo. Então, aqui, posição 1 metro, ok? Se eu fizer o tempo do 2 segundos, seria 2 ao quadrado, 4. Ele estaria aqui na posição de 4 metros, tá? Depois, eu ia pensar no tempo de 3 segundos, 3 ao quadrado, 9, né? Ele estaria aqui na posição de 9 metros. O que eu consigo concluir? Que nesse primeiro trecho, ele deslocou apenas 1 metro, mas que no segundo intervalo de tempo, ele já deslocou 3 metros. E que no terceiro intervalo de tempo, ele deslocou 5 metros. E tem uma coerência esses números. Quando eu for olhando, eles serão sempre múltiplos desses números ímpares, tá? Então, o primeiro intervalo vai ser múltiplo de 1, o segundo vai ser múltiplo de 3, o terceiro vai ser múltiplo de 5, o quarto intervalo vai ser múltiplo de 7, o quinto vai ser múltiplo de 9 e assim por diante. Então, tem uma coerência com relação a esses deslocamentos sequenciais e, claro, pensando que o tempo que durou esse primeiro trecho aqui seria o mesmo intervalo desse, o mesmo intervalo desse. Nesse exemplo, eu usei intervalos de 1 segundo. Então, aqui se passaram 1 segundo, aqui se passaram mais 1 segundo, mais 1 segundo e assim por diante. Beleza? Eu posso representar a função da posição por meio de um gráfico. E aí, lembrando que é uma função de segundo grau, esse gráfico seria uma parábola. Toma cuidado para ver qual a medida que ele está relacionando aqui. Então, se é o S, posição, é a função do segundo grau que vai representar esse gráfico, ok? Então, eu vou ter duas possibilidades. Eu posso ter uma parábola com a concavidade virada para baixo e eu posso ter uma parábola com a concavidade voltada para cima, ok? O que isso vai me mostrar? Ele vai remeter ao sinal da aceleração. Então, quando a concavidade é virada para baixo, significa que esse coeficiente aqui da equação do segundo grau é negativo, que para mim ali tem relação com a aceleração. Então, nesse caso, ao longo de todo o movimento, eu tenho uma aceleração negativa. E aqui, ao longo de todo o movimento, a aceleração é positiva, beleza? Um outro detalhe muito importante no gráfico da posição. A inclinação desse gráfico, em qualquer ponto que eu tangenciar a trajetória, vai me indicar a velocidade. Então, o que eu tenho? Se eu marcar aqui um ponto, ó, eu tenho essa inclinação. À medida que eu vou deslocando, a minha inclinação vai mudando. Por quê? Porque eu tenho um movimento variado, a velocidade vai mudando. E quando eu chego aqui, no ponto da parábola, o vértice da parábola, eu teria uma inclinação zero. Então, se aqui a inclinação é zero, é porque aqui a velocidade é zero. A mesma coisa acontece se a parábola tiver a concavidade virada para cima, ó. Então, aqui
o vértice representa para mim a velocidade zerando. Então, nesse determinado tempo, eu teria um tempo aqui para fazer a leitura, é o instante em que o móvel parou, ok? Antes desse tempo, eu teria sempre inclinações positivas, ó. Então, significa que antes desse tempo, eu teria um movimento chamado de progressivo, valores para velocidade positivos. E se eu tiver após o tempo t, a inclinação passa a ser negativa, então isso significa que o movimento mudou o sentido, passou a ser retrógrado, ok? Aqui a mesma coisa, ó, só que muda antes do tempo t, a inclinação agora é negativa, então eu estou no movimento retrógrado, e aqui eu estou no movimento progressivo, beleza? Só para vocês saberem como classificar. Eu posso ainda, além da classificação de progressivo e retrógrado, que depende do sinal, da velocidade, do sentido do movimento, eu posso classificar o movimento como acelerado ou retardado. E aí tem uma regrinha de maneira mais rápida da gente poder chegar a essa conclusão, é olhar os sinais de duas grandezas, da aceleração e da velocidade. Então, quando eu tiver a aceleração positiva e a velocidade também positiva, esse movimento é acelerado. Se eu tiver a aceleração negativa, mas a velocidade é negativa também, esse movimento continua a ser classificado como acelerado. Ele será retardado se a aceleração for positiva e a velocidade for negativa. Tá vendo? Os sinais trocados. E se eu tiver aqui a aceleração negativa e a velocidade positiva, eu também vou ter um movimento retardado. Então, olhem para os sinais. Os sinais dessas duas grandezas, aceleração e velocidade, são iguais? Então, é acelerado o movimento. Sinais contrários, o movimento ele é retardado, ok? Eu vou trazer aqui o exemplo do que a gente já tinha visto, dos gráficos, para a gente poder analisar. Então, o gráfico velocidade e tempo. Esse aqui eu já tinha olhado que a aceleração é positiva e os valores da velocidade também são positivos. Então, nesse caso aqui, valores positivos para velocidade e aceleração, isso aqui é um movimento acelerado. Aqui eu tenho dois intervalos, esse antes do corpo parar e esse depois. Antes, os valores da velocidade eram positivos, mas a aceleração negativa, sinal trocado, então até aqui o movimento é retardado. Daqui em diante, os valores negativos para a velocidade, mesmo sinal da aceleração, daqui em diante ele é acelerado, beleza? É como se eu estivesse interpretando um corpo no sentido retrógrado, dando ré, mas ao mesmo tempo o módulo da velocidade está aumentando. Porque se eu for daqui, ó, eu vou ter um valor menos 10, menos 20, menos 30, mas o módulo dessa velocidade está aumentando. Esse é o conceito de um corpo acelerado. É o módulo da velocidade aumentando ao longo do tempo, beleza? E retardado seria um módulo da velocidade diminuindo ao longo do tempo. Quando eu olho para o gráfico do posição versus o tempo, eu também posso chegar a essas conclusões. Enquanto a inclinação do gráfico estiver positiva, esses valores de velocidade são positivos. E como aqui a aceleração é negativa, até aqui o movimento é retardado. Daqui em diante, os valores da velocidade passarão a ser negativos por conta da inclinação negativa. Velocidade negativa, aceleração também. Daqui em diante, o movimento é acelerado. Beleza? Uma outra alternativa matemática para a gente estudar o movimento uniformemente variado é a aplicação da equação de Torricelli. Ela é uma equação que não envolve diretamente o tempo, então se eu tenho um contexto de enunciado que não me apresenta o tempo e nem me pergunta quanto tempo durou o movimento, é uma alternativa para a gente poder relacionar velocidades, aceleração e deslocamento, ok? Lembrar que a velocidade aqui, V0, é a inicial, V é uma velocidade final, um determinado instante final, A é a aceleração e o ΔS é o meu deslocamento. Caso eu precise achar o deslocamento por meio de um gráfico, lembra que eu tenho a possibilidade do gráfico velocidade versus o tempo, a área desse gráfico
ele me fornece um ΔS, ok? Então, lembra esse recurso de gráfico que pode me ajudar na hora de resolver o exercício, certo? Espero que tenha ajudado. Bons estudos, um abraço.